João capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 1, e diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem do que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles estas respostas e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos ler todos juntos esse finalzinho? Vai e não peques mais. Te adoramos, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra que é viva e poderosa, Senhor. Que cada coração aqui seja tocado. Aqueles, Senhor Jesus, que entraram nesse lugar, aqueles que estão nos assistindo, Senhor, que seja a tua mão poderosa, Jesus. Me faz pequeno nesse altar, Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado mais uma vez, Senhor. Faz de novo, essa é a nossa oração, de maneira sobrenatural, Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, em nome de Jesus. Que história. Eu já li várias vezes sobre a história dessa mulher, mas hoje Deus falou comigo de forma especial, de forma diferenciada, e eu tenho certeza que vai falar o teu coração. Aquilo que Deus trouxe para o meu coração, Ele vai ministrar o coração da igreja de forma poderosa. Hoje eu preciso que você coloque um pouco mais da sua atenção naquilo que Deus vai falar através dessa palavra, através dessa ministração, porque você vai aprender um pouco hoje aqui sobre um encontro verdadeiro com Jesus. A vida passa e muitas pessoas, muitas vidas ficam desapercebidas do que é caminhar com Jesus, do que é servir Jesus. Não servir um sistema, uma religião, né? Não servir um ambiente, uma estrutura, não, mas servir a Jesus. E a história dessa mulher que é pega em adultério é ideal para aquilo que a gente vai falar aqui. E ela vai nos dar um norte. Ela vai nos direcionar a entender qual é o propósito de Jesus sobre a nossa vida. Porque todos nós temos um propósito, amém? E o propósito, querido, maior nós precisamos entender. Porque se a gente não entende o propósito, a gente não sabe para onde vai. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Não adianta você saber quem é Jesus, não adianta você frequentar a igreja, não adianta você adorar, orar, se você não entender o teu propósito. E para encontrar e para entender o propósito, nós precisamos buscar a direção de Deus, em primeiro lugar, e na sua palavra. E hoje nós vamos usar o exemplo dessa mulher para isso. Existem pessoas hoje que têm lutado o tempo todo para nos tirar do propósito. Essa mulher, ela é pega em adultério. Ela é colocada diante do público. É como se eu pegasse alguém aqui, colocasse no altar e dissesse: essa pessoa está em pecado, essa pessoa está em adultério. Vamos condenar ela na lei de Moisés. Que a lei de Moisés diz que quando alguém era pego em adultério, era apedrejado. Tinha que ser apedrejado. Aquela mulher foi exposta. Alguém aqui gosta de ser exposto a alguma situação? Nenhum de nós gostamos. Por pior que seja o nosso erro.
a gente não gosta nem de falar. A gente não gosta nem de conversar sobre o assunto. Existem determinadas áreas na nossa vida que, se a gente não colocar para fora, de alguma forma ela será exposta. De alguma forma ela será exposta. Ela será colocada em público ou no oculto. De alguma forma vai acontecer. Eu aprendo, querido, que a pior condenação de um ser humano é aquela que aprisiona. A pior condenação de um ser humano é aquela que aprisiona. Após essa mulher ser exposta, ser colocada à vergonha, ser colocado contra a lei, tinham uma lei contra ela. É como se pegasse a palavra de Deus e falasse assim: olha só, está escrito na palavra aqui, ó, é para matar. A lei está dizendo isso, ela errou, ela pecou. Ela não poderia ter feito isso. A mulher foi colocada à vergonha, foi ameaçada de morte. Ela achou que seria o fim dela. Talvez ali ela começou a chorar, não sei qual foi a atitude, não está na Bíblia. E eles vão até Jesus: Jesus, o que o Senhor diz sobre isso? Eles queriam pegar Jesus de alguma forma. E a única resposta que Jesus tem para aqueles homens, uma simples palavra: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. É em cima dessa frase, é em cima desse texto de Jesus, que eu quero ministrar sobre a tua vida hoje. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E o texto diz, eu amo esse versículo, deixei até ele sublinhado aqui na minha Bíblia, bem grifado aqui: mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência. Não existe acusador pior do que a consciência. Já tem um ditado que diz: dormiu com a consciência pesada, ou você vai dormir com a consciência pesada. É quando você faz algo e você sabe que aquilo está errado. Jesus coloca diante daqueles homens que estavam com a pedra na mão para atacar na cabeça daquela mulher, para atingir aquela mulher. O texto diz que eles foram acusados pela própria consciência. Porque Jesus disse para eles: aquele que não tem pecado, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quero falar um pouco sobre esse assunto, sobre essa palavra pecado. O que é pecado para você, irmão? A gente fala tanto sobre isso, mas o que é pecado para você? Qual é o sentido da palavra pecado? Hoje você vai aprender isso aqui. Pecado significa violação. Pecado significa desobediência. Pecado significa errar, erro. Pecado significa desobediência à vontade de Deus, transgressão da palavra de Deus, transgressão da lei do Senhor. Isso é pecado. E esse pecado tem consequência. O pecado, através de um ato, através de uma atitude, de uma decisão, e quando ele viola os preceitos da palavra de Deus, existem consequências. Essa mulher foi pega em adultério. E ela foi colocada diante de quem? Do Senhor. Senhor, a lei diz que é para apedrejar. A lei diz que é para matar. Está havendo no nosso meio uma interpretação errada sobre esse assunto. Está havendo no nosso meio uma interpretação errônea. Porque as pessoas não têm visto mais o pecado como pecado. O pecado tem sido algo natural aos olhos do ser humano. Não tem incomodado mais, não tem atrapalhado mais. Venha como estás e fique como estás. Pastor, quer dizer que não pode vir qualquer tipo de pessoa para a igreja? Claro que pode. Mas a Bíblia e o próprio Jesus nos instrui o tempo todo, nos direciona o tempo todo, para que a pessoa não fique como estás. Nós não podemos permitir isso acontecer na nossa vida, querido. Porque às vezes é fácil olhar para alguém e apontar o dedo. Às vezes é fácil olhar para a história de alguém e falar assim: fulano de tal é assim, ela está na igreja. Eu quero que você olhe para você hoje. E como pastor, querido, nessa noite eu tenho responsabilidade sobre a tua vida. E eu quero despertar você para esse assunto tão sério, que às vezes tem passado desapercebido. Talvez você está dormindo e acordando com pecado. Você vem na igreja com pecado no bolso. Você vem na igreja com pecado no coração. E você está saindo da mesma forma. Espera aí.
Nós precisamos entender o que a palavra do Senhor nos diz, nos ensina sobre isso. O próprio Paulo fala, quando ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 19. Assim como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim como a desobediência de um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo. Ele continua a frase dizendo, Paulo diz assim, assim também, por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram justos. Se através de um entrou o pecado, através de um entrou a justiça, a remissão dos pecados. Quem está entendendo aqui, diga amém. E se isso aconteceu, é sinal que tem uma esperança para nós. Significa que eu e você temos esperança, que eu e você temos alguém para reportar, para dizer, para se entregar. O propósito de Cristo nessa noite, na minha e na tua vida, é nos tornar justos diante de Deus. Esse é o propósito de Jesus nessa noite sobre a minha e a tua vida. Nos tornar justos diante de Deus. Porque a gente ouve muito blá blá blá. Ah não, não tem como ser santo. Ah, não tem como viver sem pecar. Não tem como, peraí gente. Se a Bíblia diz que através de um entrou o pecado, mas através de um entrou a justiça, para quem você está olhando? Para Adão caído? Ou para Jesus morto, mas ao terceiro dia ressuscitou? Levando sobre si os nossos pecados. O que Jesus fez por mim e por você, foi levar o meu e o seu pecado. E nós estamos dando desculpas esfarrapadas, para abraçar o pecado e falar, não vai embora não, fica aqui. Eu posso te servir com o pecado aqui, Jesus? Não. Nós estamos enganando a nós mesmos. Se não houver transformação, se não houver mudança de vida, está tudo sendo em vão, está tudo sendo inútil. Porque olha o que Jesus disse para a mulher no versículo 11, está aqui no Data Show. Olha na sua Bíblia aí o que está escrito no versículo 11, de João capítulo 8. O final do versículo diz, vai, continua pecando, continua se prostituindo, continua adulterando. É isso? É isso, igreja? Jesus disse o que para ela então? Vai e não peques mais. Jesus não diz, ó, agora que eu te salvei, você tem que me servir. Não. Jesus diz para ela só, você vai, mas não peca mais não. Se acha que aquela mulher continuou adulterando, continuou se prostituindo, continuou? É claro que não. Porque ali ela entendeu o que ela estava praticando estava prejudicando a vida dela, principalmente naquele momento. Porque as pessoas têm mania de achar que o pecado nunca tem consequência. O que fez com que aquela mulher saísse dali sem o peso do pecado foi ela entender que ela era uma pecadora. E está aí a diferença, gente. Muitos não reconhecem o seu pecado. Muitos querem incluir o pecado na vontade de Deus. Isso é mentira do inferno e vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Muitos estão querendo incluir o seu pecado, querido, na sua vida, no seu cotidiano. Estão entrelaçando com a Bíblia e dizendo, não, eu estou sobre a Bíblia, sobre a base da Bíblia. Mentira. Jesus não está aprovando, Jesus está reprovando isso. Você precisa ser verdadeiro com você mesmo hoje. João 8,32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você quer ver alguém manifestando Deus? Quer ver alguém que está manifestando Deus? Você quer ser alguém que quer manifestar Deus na sua vida? Fale sempre a verdade, porque Deus é verdade, Deus é justiça. Você vê alguém sendo, manifestando o poder de Deus, você vê alguém sendo usado por Deus, é alguém que está falando a verdade. Porque Deus, que Ele não coabita com a mentira. Deus não aprova a mentira. Quando você fala a verdade, você está permitindo Deus se manifestar na sua vida. Tem gente que acha que para manifestar Deus, que tem que reteté para lá, não.
É quando você fala a verdade para o teu marido, para a tua esposa. É quando você fala a realidade daquilo que você está enfrentando. É quando você confessa um pecado. Senhor, eu pequei mesmo, eu traí, eu prostituí, eu fumei, eu cheirei, eu usei drogas. Senhor, eu quero te pedir perdão, me liberta disso. Você está manifestando Deus na sua vida, porque você está reconhecendo a sua necessidade. E Deus, no seu amor infinito, sabe o que Ele faz? Ele envia o seu Filho Jesus Cristo nessa terra e diz: filho, vai lá, mostra para eles que dá para viver sem a prática do pecado. Mostra para eles que é possível sim, porque através de você, filho, através da sua vida, o pecado de toda a humanidade será perdoado. Tem perdão para você, querido. Fala para quem está do teu lado: tem perdão para você. Esse perdão já foi liberado sobre a tua vida. Eu sei que não é fácil, mas seja alguém verdadeiro. Aprenda a ter sim, sim, não, não. Que passar disso não provém do Senhor. O maior propósito de Deus é manifestar o seu Filho Jesus Cristo através da minha vida e da tua vida. Você não vai precisar estar no altar pregando, você não vai precisar estar aqui no altar cantando, você não vai precisar estar trabalhando na igreja, não. É quando você fala a verdade lá na sua casa. É quando você tem um gesto, uma atitude honesta, independente de quem está perto de você. Principalmente quando você está sozinho, quando não tem ninguém vendo. Cuidado para você não ser alguém, querido, que só manifesta Deus em determinados lugares, igual camaleão. Mas na hora que você precisa manifestar Deus, você não manifesta, porque você não é verdadeiro. Você tem que falar mentira para enrolar os outros, você tem que falar mentira para se beneficiar. Deus não se agrada disso. Pastor, só uma mentirinha. Deus não se agrada. Você está manifestando Satanás na tua vida, você está manifestando o diabo. Porque sabe quem é o pai da mentira? É o diabo. Quando você mente, você está declarando em alto som: eu sou filho do diabo. Que o Espírito Santo faça você, querido, lembrar desse momento, desse culto, quando você for mentir. Mas que o Espírito Santo faça você lembrar também no momento desse culto, quando você falar a verdade. Porque você vai dizer: eu estou manifestando Deus na minha vida, porque Deus é verdade. Porque Deus é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se o propósito de Cristo hoje na nossa vida é nos tornar justos diante de Deus, se hoje eu preciso conhecer a verdade para ser liberto, é necessário reconhecer aonde eu estou errando, ou o que está me fazendo errar. A decisão está nas tuas mãos. O Espírito Santo está ministrando sobre a tua vida hoje. O Espírito Santo está ministrando sobre o teu coração. Se o maior propósito de Deus é manifestar Jesus Cristo na minha e na tua vida, por que que isso não está acontecendo? E existem determinados pecados, querido, todos, melhor dizendo, que nos afasta de Deus. A única coisa que está escrito na Bíblia que nos afasta de Deus é o pecado. Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel, querido, para nos perdoar. Tem alguém querendo te perdoar nessa noite aqui, querido, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Não está nada perdido não, hein? Ainda tem chance para você. Aproveite enquanto há tempo. Sabe esse pecado que tem te aprisionado? Sabe esse pecado, querido, que tem feito de você sofrer? Sabe esses acusadores que têm se levantado todos os dias para te humilhar? Sabe esse pecado que está preparando você para a morte? Tem algo para você dizer para ele hoje. Tem uma palavra para você dizer para ele. Houve uma cruz. Diz para quem está ao lado: houve uma cruz. E essa cruz, querido, veio para nos libertar, para nos salvar, para nos redimir, para tirar o homem do lamaçal do pecado, porque o primeiro homem pecou.
Mas o segundo homem se tornou carne e habitou entre nós. Morreu pelos nossos pecados, se justificou. E tudo que Jesus passou foi por mim e por você. E a gente não pode fazer vista grossa e achar que está tudo legal, mas não está tudo legal. Porque o salário do pecado é a morte. A Bíblia fala sobre isso. O pecado gera uma consequência, a morte, querido. Tem gente hoje brincando de servir a Deus. Ele está enganando só ele mesmo. Ele está enganando só ele mesmo. Porque a tua salvação não depende do pastor, a tua salvação depende de você mesmo. Mas eu louvo a Deus, querido, que deixou a palavra dele e traz esperança para mim e para você hoje, porque houve uma cruz. E essa cruz hoje está vazia, porque Jesus Cristo, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele deixou uma palavra, querido, para mim e para você. Romanos 8, versículo 1. Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem é que está em Cristo Jesus aqui nessa noite? Faça um barulho para ele aí, dê um glória a Deus, um aleluia. Faz alguma coisa, querido. Nenhuma condenação há. Houve uma cruz. Houve uma cruz. Não tem nenhuma condenação sobre a tua vida. A não ser que você permita esconder, continuar escondendo esse pecado. Você pode ter dúvida, questionamento quanto a muitas coisas, querido, relacionadas ao Evangelho. Mas uma coisa é certa, você não pode duvidar da morte de cruz de Jesus. Porque ela não foi em vão. Ela foi por você. Ela foi para você. Com um propósito de te justificar perante Deus. Dizer para você, tem esperança. Confessa, declare, abre o teu coração. Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Mas o versículo não acaba aí. O versículo continua dizendo assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem vida eterna para você aqui hoje, querido. Tem vida eterna para você hoje aqui que entrou perdido. Tem vida eterna para você que talvez não entendeu o que é ser um cristão, o que é servir ao Senhor. Tem vida eterna para você que está nesse mundo, querido, mas está caminhando passos largos para o inferno, porque você tem achado que o Evangelho é você continuar com o seu pecado. Deus me perdoa amanhã, Deus me perdoa amanhã, Deus me perdoa amanhã. E você nunca abandona a prática do pecado. Está sempre cometendo os mesmos erros. Ei, não. O que Jesus está dizendo aqui nessa noite para você é: eu morri para que você seja justificado. Eu morri para justificar você perante o meu Pai. Não foi em vão a morte de Jesus. Pouco tem se falado sobre isso. O importante é a igreja lotada. O importante é ter tudo quanto é tipo de gente. Mas estão morrendo espiritualmente. Mas estão vazios. Não tem Deus. Estão mortos. Estão em adultérios, estão em fornicação, estão corrompendo o seu corpo. O importante é estar na igreja. Não é assim que funciona, querido. Jesus não quer que você seja apenas um frequentador de templos. Não quer que você seja apenas um religioso de igreja, não. Porque aqui os que estavam próximos de Jesus, falando dessa mulher, eram pessoas que conheciam a lei. Para conhecer a lei tinha que ter sabedoria. Tinha que ser um fariseu. Tinha que ser alguém que estudava a lei todos os dias. Eles tentaram matar aquela mulher, mas Jesus disse para eles: não, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Porque Jesus conhecia todos eles. Todo mundo tinha um pecado oculto. Todo mundo estava tentando esconder, mas Jesus, Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele era 100% homem, 100% Deus. E todos foram acusados pela sua consciência. Se hoje a tua consciência está te acusando, é sinal que Deus está te dando uma oportunidade para reconhecer aonde você está errando. Aquele pecado que você acha que ninguém sabe, ei, se você não confessar, ele vai ser revelado. Essa mulher achou que nunca seria pega em adultério. Mas é assim,
Quem está pecando, quem está adulterando, acha que nunca ninguém vai saber, vai ficar escondido. Quem fala uma mentira, acha que nunca a verdade vai aparecer. Ei, a palavra do Senhor diz que não há nada oculto que não há de ser revelado. Vai ser revelado. Fala para quem é do teu lado, vai ser revelado. Que bom que vai ser revelado. Porque essa mulher, quando foi confrontada, essa mulher, quando recebeu um choque de realidade, que ela falou, opa, Jesus disse para ela, ei, vai e não peques mais. Se Jesus fala para ela assim aqui, agora você pode ir, ela continuaria praticando as mesmas coisas. Mas quando Jesus libera apenas uma palavra, ei filha, vai. Cadê os teus acusadores? Não estão mais aqui. Cadê aqueles que estavam com as pedras na mão? Não estão mais aqui. Filha, vai e não peques mais. Deus está dando oportunidade para pessoas aqui que conhecem a palavra, que sabem que existe céu e inferno, mas que infelizmente têm brincado com essa realidade, porque acham que Jesus não vai voltar agora, porque acham que Jesus só vai voltar daqui a 100 anos, 200 anos, ainda que Jesus volte daqui a 300 anos. Amados, nós não podemos nos corromper hoje, nós não podemos abandonar esse evangelho, porque o propósito de Jesus foi para trazer salvação à humanidade, amém? Se hoje você é salvo, foi porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E sabe o que a palavra diz? Tragada foi a morte pela vida. Ainda que esse homem, querido, ainda que esse velho homem, ainda que esse corpo venha se corromper, ainda que chegue os anos aonde a gente venha morrer na matéria, pode ter certeza, querido, que a partir desse momento é quando você começa a viver para Cristo. Há um céu preparado para nós. E às vezes nós não entendemos isso. Nós queremos viver para sempre aqui, igual Matusalém. Queremos ficar aqui com 300, 500 anos na terra. Ei, glória a Deus. Ele, não. Há um tempo determinado para tudo, para todos. O dia e a hora de cada um. Deus sabe o momento. Enquanto Jesus não voltar, querido. Mas eu creio que está muito perto a vinda de Jesus. Amém? Eu creio que nós iremos contemplar a volta de Jesus, querido. E quando Ele voltar, os céus vai se abrir. Nós vamos dizer, Senhor, eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Fizemos a Tua obra, pregamos o Teu Evangelho, andamos sobre a verdade, falamos a verdade, cumprimos o Teu propósito, o Teu chamado na nossa vida. A pior frustração vai ser quando Ele falar, querido, para aqueles que, Senhor, eu preguei, Senhor, eu expulsei, Senhor, eu fui no culto. Apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Sabe o que o Espírito Santo está falando no meu coração aqui agora, querido? Jesus te conhece. A pergunta é, Jesus te conhece? O que você tem manifestado, querido, nesse ano? O que você tem manifestado, querido, nesses dias? Mas essa palavra foi difícil. Foi dura, querido, para preparar essa ministração. Mas Deus estava o tempo todo falando, filho, aqueles que eu vou levar hoje pessoas para aquele lugar, aqueles que estiverem ali, é porque eu estou dando oportunidade, é porque eu estou dando nova chance, é porque eu amo, e porque eu amo eu corrijo. Pessoas que não têm acreditado mais, filho, na minha palavra, pessoas que sentam para ouvir, mas não vê a hora de acabar. Pessoas que estão entrando naquele lugar, mas não vê a hora de ir embora. Pessoas que estão entrando ali, filho, e não estão ligados na realidade daquilo que eu tenho para a vida deles. Estão enfrentando situações assim, assim, assim. Deus falava no meu coração, eu posso fazer, mas depende da fé deles, meu filho. Porque Deus não entra onde Ele não é convidado. Deus disse para aquela mulher, vai e não peques mais. Deus disse para o cego, a tua fé te salvou. Deus disse para o paralítico, a tua fé te salvou. Eu não posso ter fé por você, querido. Aquilo que você ainda não viveu, Deus deixou bem claro, falou bem claro no meu coração. Aquilo que ainda os meus filhos não viveram. Não viveram por falta de fé. Não viveram por não acreditar numa realidade hoje que está estampada diante de todos. Estão entrando num comodismo espiritual. Se acontecer tá bom, se não acontecer tá bom, assim tá bom. Se eu for, tá bom. Se eu faltar, tá bom. Se eu não for no culto hoje, tá bom. Vou domingo que vem, vou quinta que vem. Ei, Deus está dizendo que pode ser que não haja mais oportunidade para você.
E eu não posso, querido, guardar isso para mim. Eu estou aqui como pastor, querido, na tua vida. Eu estou aqui para te despertar. Deus não quer que você seja mais um na multidão. Quinta-feira Deus estava ministrando, querido, sobre a igreja aqui através de Gideão. 32 mil pessoas. Ei, glória a Deus, o exército é grande. Nós vamos avançar. Vem todo mundo, vem, entra qualquer um. Vem para cá, vamos encher. Glória a Deus, aleluia. Deus disse assim, é muito, filho. Sai 10 mil. Sai 12 mil. Sai 700, sai 300. Gideão vai olhando para o lado e vai ficando vazio. Aí ele conta 1, 2, 3, 4. Eu creio que Gideão contou 10 vezes 300. Cada vez que ele contava, na mente dele já estava multiplicando. 300 vezes 3. Pai, Filho e Espírito Santo estavam junto ali. Mas a realidade é, ué, Senhor, só 300? Quem me conhece sabe, querido. A minha preocupação aqui, vamos lotar esse lugar. Vamos encher. A preocupação aqui, querido, que esse lugar seja cheio sim, mas cheio de vidas transformadas. Cheio de pessoas, querido, cheio do Espírito Santo. Cheio de pessoas, querido, quando a gente fala para evangelizar, nós vamos evangelizar. Cheio de pessoas que falam assim, é para ter campanha de Natal, nós vamos abençoar vidas. Nós vamos alcançar famílias. É para visitar o enfermo, o órfão, a viúva, nós vamos lá visitar. Nós vamos orar. É assim, querido. É melhor ter 300 que guerreia contigo do que ter 1000 que não guerreia. Do que ter 20 mil que não guerreia. Deus tem promessa para esse lugar, querido. Esse lugar vai ficar pequeno, nós vamos ter que ter 2, 3 cultos no domingo. A promessa é de Deus, não é minha. A promessa é de Deus, vai se cumprir? Vai. Mas primeiro Ele quer trabalhar na base. Primeiro Ele quer trabalhar com você. Primeiro Ele quer tratar você. Primeiro Ele quer trazer a visão sobre a tua vida. Quer que você entenda o que é ser cristão, o que é servir ao Senhor. Quer que você entenda o que é a palavra dEle. É a primeira coisa que Ele quer nos fazer entender, porque se o grupo que está aqui hoje se fortalecer, querido, ninguém segura. Esse lugar vai ficar pequeno sim, porque nós vamos levar o Evangelho do Senhor aos 4 cantos dessa cidade de Teresópolis. Vidas serão tocadas, vidas serão alcançadas. Através de Cristo hoje vai ter perdão para você. Abra tua Bíblia comigo em Romanos capítulo 6. Só você ir um pouquinho para frente aí. Atos Romanos. Se você estiver sem Bíblia, tiver alguém perto de você, acompanhe a leitura, por favor. O capítulo 6 da carta aos Romanos, onde Paulo, cheio do Espírito Santo, eu quero ler com você, querido. Capítulo 6. Você que está aqui, você que está em casa assistindo, pega a sua Bíblia aí, irmão, em nome de Jesus. Romanos capítulo 6. Paulo fala sobre pecado. Vamos ler todos juntos? Acompanhe na sua Bíblia aí, talvez a tradução um pouco diferente. Diz assim: que diremos, pois? Uma pergunta. Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o vosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, aleluia, sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também
vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos de justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu deixo para você aqui nessa noite esse capítulo 6, hoje, mas como dever de casa, lê a carta aos Romanos por inteiro, querido. O quanto Paulo já vem falando sobre isso, porque no meio do povo já estava existindo, já estava rolando a história do que não tem nada a ver esse pecado. Continuaremos assim, servindo a Cristo? Não. É necessário a nossa velha criatura morrer, querido. É necessário negarmos a nós mesmos, pegar a nossa cruz e servir a Cristo Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus.